uma vez nós aqui. Quero refletir com vocês algo que o Senhor tem falado aos nossos corações sobre os sentidos. A passagem que a gente vai iniciar hoje está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Aquilo que nós temos que observar Paulo ele fala duas vezes, ouvir e ouvir. Eu poderia colocar dentro disso ouvir e escutar. Por que ouvir e escutar? Porque só ouvir é algo mecânico. Eu posso ouvir um barulho, como agora há pouco passou acho que um ônibus, e não dá a devida atenção. Agora, quando eu escuto, é algo que me gera uma certa atenção, que é necessário colocar, empregar uma atenção. Aí sim é escutar, é eu colocar a devida atenção naquilo, ou dar a devida atenção àquilo. E é isso que a palavra está dizendo para nós. Quando nós ouvimos, nós temos que escutar. Para quê? Para que tenhamos fé, para que a fé ela venha. Então só vem a fé quando eu escuto. E dentro do escutar está o praticar, porque Jesus diz que todo aquele que o ama pratica. E junto com isso, se nós formos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, vamos observar que está assim: a serpente disse à mulher. E aí, quando Eva escuta aquilo que a serpente tinha a dizer, ela deixa com que aquilo cresça dentro dela. E é essa ação que nós temos que tomar o devido cuidado quando se dá ouvido àquilo que o inimigo está dizendo. Por isso que Tiago diz que nós devemos resistir. Resistir é você criar uma força contrária, mesmo que as condições digam que você está perdendo ou que você vai perder. Você emprega tudo aquilo que você tem. Mas como é que eu vou vencer o inimigo, resistir o inimigo, se dentro de mim não foi gerado, não foi criado uma fortaleza do que a palavra tem para mim? É aí que nós entramos para ajudar vocês. É por isso que é importante você ter alguém que caminha ao seu lado, te explicando a palavra. Hoje, na condição de pastor, consigo fazer isso com alegria? Consigo sim, mas um dia eu dei ouvido ao que o inimigo tinha a dizer, e eu vou dizer isso aqui. Eu estava assistindo um desses filmes aí educativos, você já entendeu, né? Entendeu? Vou deixar aí mais ou menos escrito, não pode ficar falando, senão eles cortam e derrubam aí o canal aí, e o vídeo. E assistindo, foi aonde o inimigo encontrou espaço para falar comigo, e foi aonde eu dei ouvidos, e dando ouvidos, eu vim a cair, eu vim a praticar aquilo que ele estava dizendo, e praticando, eu destruí tudo aquilo que eu tinha construído um dia, de relacionamento, de ministério, deixei para trás. Temos que tomar cuidado com isso, porque a palavra diz que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo, e se eu coloco trevas para dentro do meu corpo, tão tremendas trevas são. E o ouvir está junto com isso, porque antes de ver, eu ouvi. Às vezes você está numa roda de amigos que você está ouvindo algo que não deveria estar ouvindo, e aí você vai lá na frente deixar com que isso brote, e é aí que mora o perigo. É por isso que Eva, quando escutou a serpente, ela veio a cair. Se você for no versículo 6 de Gênesis 3:6, você vai ver que Eva viu que era boa, ou seja, ela começou a trazer para dentro dela que não era tão ruim assim pegar daquele fruto, e ela viu que era bom para dar entendimento, e a palavra nos diz para crescer em conhecimento. Oséias vai falar sobre isso, conhecer e prosseguir em conhecer, porque quando eu quero entender, eu trago para o racional, e aí eu quero o controle do que eu estou vivendo. E estar com Deus, você não vai ter o controle, Ele tem o controle. Só que estar com Deus fala de um relacionamento. Então, o conhecer a Deus é um relacionamento. Como que você vai conhecer se você não se relacionar? E a fé, eu já trouxe isso, falamos sobre fé, e dentro da fé, se você pegar o significado, traz a palavra harmonia. E o que é estar em harmonia? É você estar em concordância, é você estar em sintonia. Então, se você for em Hebreus 11, fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem harmonia, sem sintonia, sem um relacionamento, é impossível agradar a Deus.
Então Deus, ele quer de nós que nós tenhamos com ele uma harmonia. É por isso que Abraão, se você ainda estiver em Hebreus, vai ver isso aí, que Abraão, ele é o pai da fé, porque ele entrou em harmonia com Deus. Se você pegar também, quando eles estão para espiar a terra e eles voltam, lá em Josué, você vai ver que Deus, ele se alegrou de Caleb e fala que existiu um espírito em Caleb que agradou a Deus, ou seja, Caleb entrou em harmonia com aquilo que Deus estava realizando ou estava para realizar no caso. E é exatamente nesse ponto aqui de deixar com que a palavra crie raiz dentro de você, é onde você vai ter fé. Então não dê ouvidos àquilo que o inimigo está tentando plantar dentro do seu coração. Por quê? Porque o que ele planta é para destruição. Não dê ouvido ao que o mundo está dizendo, o que você pode, o que você deve, o que você tem direito. Vá dentro da palavra e busque aquilo que a palavra tem para você. Por quê? Porque Romanos também diz que não devemos nos moldar aos padrões desse mundo. E o que é não se moldar aos padrões? É não dar ouvido, é não deixar com que crie raiz aquilo que o mundo está vivendo dentro de você. E vocês entendam que o ouvir, ele está ligado sim com aquilo que nós vemos. Por quê? Porque Eva, ela ouviu, logo ela trocou a maneira dela de enxergar aquilo que Deus tinha dito que não deveria nem sequer tocar. Quando Deus fala, é porque ele sabe aquilo que está por vir. Por mais que nós não entendamos, não queira entender, não queira fazer igual Eva fez, de querer controlar, queira conhecer. Ande com Deus e deixe que ele controle aquilo que está por vir. Amém?